Opa pessoal, tudo bom? Vim aqui explicar sobre cinética química e equilíbrio químico, que são mais duas outras matérias da química, físico-química, que muita gente acha difícil, muita gente acha confuso, mas se você botar no papel é mais simples do que parece. Porque quando você vai estudar, é muita explicação, muita palavra, muito contexto. Porém, dá pra resumir isso em muito pouco tempo, explicando direito. É o que eu vou fazer nesse vídeo agora. Então, eu vou começar falando de cinética química. A cinética química é a ciência da química que estuda a velocidade das reações. Como assim? Uma reação, para ela acontecer, tem uma determinada velocidade para ela acontecer. Essa velocidade, ela pode ser uma reação rápida, pode ser uma reação devagar, tudo depende do nível da velocidade. E é isso que a cinética química estuda, a velocidade de todas as reações. A gente tem um cálculo geral para essa velocidade. É chamado de velocidade média. Lembra da velocidade média da física? É exatamente quase igual. Nós temos uma fórmula que é velocidade média é igual a, geralmente vai estar em módulo. O delta significa variação, e delta n. Geralmente, na maioria dos casos, alguns casos não fazem isso, mas na grande maioria dos casos, o n significa número de mols. Então, seria a variação do número de mols em módulo. Por que em módulo? Geralmente é mais utilizado para ficar mais fácil de ver esses números sem ser negativos. Entende? Mas quando a questão dá alguma variação de mols e ela está negativa, quer dizer que está sendo consumida. Então, quando a variação do número de mols é menor que zero, está sendo consumido. Quando for maior que zero, aí está só reagindo normal. A gente tem delta n sobre a variação do tempo que ocorre. É praticamente a fórmula de física, velocidade média igual a delta S sobre delta T, só que ao invés de ser delta S, nós temos variação de mols. Pegaram? Então, pessoal, a gente tem algumas condições para que haja uma reação química. Quais são essas condições? No caso, é uma condição. Precisa ter choques. Pensa que eu tô com um pilô aqui, tô com outro pilô. Eu preciso chocar os dois para ter uma reação. Como assim? Quando uma molécula, ela tá... Isso aqui é uma molécula. Temos duas moléculas aqui. Uma molécula vai reagir com outra. Ela precisa se chocar para quebrar essa ligação. Quando ela quebra essa ligação, ela vai formar vários átomos sozinhos que eles estão buscando o equilíbrio. Porque quando você tem uma reação, quando você tem um composto assim, finge que isso aqui é um composto. Nós temos um composto assim, quando você quebra a ligação dele, você tira o átomo do equilíbrio. Qual que é o equilíbrio? É quando ele segue o seu equilíbrio químico. Por exemplo, o oxigênio ele faz 2 ligações para obter o equilíbrio, o carbono faz 4, e por aí vai. Quando você quebra, os átomos eles vão buscar o equilíbrio de volta. Então eles vão reagir com os outros átomos, formando outros compostos. Assim funciona uma reação química. E é assim que a cinética química vai tratar das colisões. Quando você tem uma colisão, você vai ter uma reação. E por
que a velocidade é um dos fatores mais importantes nisso? Porque se você faz assim, ó, se você choca eles assim, não tem tanta força, não tem tanta força para quebrar essa essa união entre elas, essa entende? Não tem tanta força, mas se você faz assim, ó, assim tem muito mais força para quebrar a ligação. Então, a velocidade é um dos fatores mais importantes para a gente entender uma reação química. Por exemplo, para você pegar melhor, a gente tem várias formas de saber como que a velocidade altera as coisas. Eu vou explicar direito mais pra frente, mas, por exemplo, eu tenho uma carne fora do congelador. As reações ali estão ali se mexendo, né? A carne vai apodrecer alguma hora. Se eu pego esse negócio e boto no congelador, vai diminuir a velocidade que essas moléculas vão se chocar. Assim vai diminuir o tempo, vai aumentar o tempo até aquela carne se apodrecer, porque as reações estão se colidindo muito fraco, mas muito fraco, vai demorar muito tempo para quebrar as ligações. Então é isso. Nós temos alguns fatores que eles interferem nessa velocidade da reação. Um dos fatores é a temperatura. Como assim? A temperatura, ela ajuda nos choques efetivos porque ela aumenta o número de colisões. Como assim? A temperatura, ela aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade. Aumenta a velocidade, fica ali chocando. Aumenta a frequência, a intensidade dos choques. Ela vai aumentando, agitando as moléculas, vai agitando, vai deixando as moléculas agitadonas e quebrou. A temperatura, quanto mais alta a temperatura, mais choques efetivos fortes nós vamos ter. Ou seja, a gente vai ter mais velocidade para quebrar isso aqui. Porque as moléculas vão estar agitadas, intensas, vibrando. Elas vão estar muito mais fortes do que elas deviam estar. Então, quanto mais temperatura, mais choques efetivos nós teremos. Outro fator que ele ajuda nesse aumento de velocidade é a superfície de contato. O que seria uma superfície de contato? Por exemplo, eu tenho uma batatona aqui, ó. Tem uma batata. Eu vou botar essa batata para cozinhar. Vou botar aqui no negócio. Botei para tá cozinhando a batata. Você concorda comigo que a batata, para ela cozinhar, ela precisa reagir com o calor para conseguir fazer suas moléculas cozinharem? Só que aqui, você pensa comigo, vai demorar mais ou vai demorar menos? Vai demorar mais. Por quê? Porque ela só tem contato com a área externa da batata. A área de dentro da batata não está em contato direto com a água, não está direto com o calor, com essa água fervendo para aquecer a batata. Agora, se eu pego essa batata e corto em cubos, veja que isso aqui é um cubinho maneiro, um cubinho bonito. Cortei a batata em cubos, botei ela para cozinhar. Agora ela vai cozinhar muito mais rápido. Por quê? Porque ela tem muito mais pontos de colisão para ela poder aquecer. Esse pilô tem esse negócio aqui, né? Tem a tampa dele. Se eu deixar ele assim, ele vai ter um jeito. Eu posso vento bater, aquecer ele. Só essa parte externa vai estar em contato com as coisas. Agora, se eu abro ele e deixo ele assim, além da parte externa estar em contato com as coisas, a parte interna também vai estar. Então ele vai aquecer muito mais rápido, porque mais pontos dele vão estar em contato com algo que gere a reação. Então vai alterar a velocidade de como essas moléculas reagem. Perfeito? Vou apagar o quadro aqui. Então,
Outro fator seriam os catalisadores. O que um catalisador faz? Ele aumenta literalmente a velocidade da reação, geralmente botando mais etapas nela. Como assim? Na maioria dos casos ela não bota, mas alguns ela aumenta o nível de etapas. Vou botar um exemplo aqui. Geralmente vem em gráfico. Tô aqui, tô com gráfico, aí beleza. Aqui são os reagentes. Aí vou crescer aqui, botei aqui são os produtos. Essa linha preta, ela é a linha sem o catalisador. Mas agora, se eu uso o catalisador, você concorda comigo que ele foi muito mais rápido pro ponto P? Ele não deu essa volta toda. Ele foi muito mais rápido até lá. Isso a gente pode calcular até a sua energia de ativação. O que seria? Seria basicamente a energia que o catalisador usa para poder diminuir isso aqui. A gente vai ver pela diferença entre o ponto mais alto e o ponto mais baixo. Como assim? Por exemplo, eu tenho esse ponto aqui. Tenho esse ponto aqui. E tenho esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui. Que é do nível dos reagentes para o nível mais extremo da altura. É quanto mais alto estiver. Não confunda com cálculos de entalpia. Porque, por exemplo, entalpia a gente calcula vindo daqui, da concentração dos reagentes até a concentração dos produtos. Só que o cálculo de energia de ativação a gente calcula do ponto mais baixo, que é dos reagentes, até o ponto mais alto que a reação chega. É basicamente isso, o cálculo de energia de ativação. O catalisador ele somente aumenta a velocidade, mas ele não é consumido na reação. Então ele aumenta a velocidade da reação, mas ele não é consumido, ele não some da reação. Ele continua ali. Beleza? Outra coisa é a natureza dos reagentes. É um pouco mais simples e não tem como muito explicar isso, mas os reagentes iônicos, eles geralmente são mais rápidos do que os moleculares. Por quê? Sinceramente, eu também não sei explicar isso. Eles são mais rápidos do que os moleculares. E o último tópico que aumenta a velocidade de reação é a pressão. Só que a pressão tem um porém da pressão. Vou escrever pressão aqui, ó. A pressão tem um porém. Ela só vai acontecer para gases. Somente gases sofrem pressão. Como assim pressão? Nós temos uma molécula de gás aqui. Os gases, eles são moléculas que estão mais soltas umas das outras. Elas só estão mais soltas umas das outras. Por exemplo, nós temos compostos que são sólidos. Os sólidos, eles estão mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um composto sólido. Eles estão muito condensados ali, as moléculas estão muito presas umas com as outras. Tem muita colisão ali porque elas estão muito presas umas com as outras. Já no líquido, é uma configuração mais ou menos assim, ó. Já estão mais soltas umas das outras. Elas já não estão tão condensadas, tão presinhas ali. Mas agora os gases são diferentes. Porque os gases, a molécula tá super solta. Elas estão totalmente para outros cantos. As moléculas não estão nem um pouco perto uma da outra. Então, quando a gente fala que a pressão somente é para gases, é porque os gases são os únicos que as moléculas estão muito distantes. Então o que a gente vai fazer? Estou com gás aqui dentro. Estou com gás aqui dentro. Vou pegar uma prensa. Vou pressionar aquele gás. Quando eu pressiono esse gás, ó, peguei aqui, ó,
Tô pressionando o gás. Pensa quando você pega uma sacola e você amassa ela. Não fica um arzinho ali dentro? Então, vou pressionar esse gás aqui. Vou pegar esse gás. Ó, pressionei o gás. Se você reparar, ele não vai criar um espaço a mais para ele ficar. Então ele vai ficar com essas moléculas um pouco mais comprimidas umas com as outras, aumentando o nível de colisões que podem acontecer. Porque se você pressiona um gás aqui, se você força ele, aumenta a pressão, cada vez mais as moléculas vão estar uma perto da outra. Cada vez mais vai aumentar o número de colisões, porque elas vão estar mais perto uma das outras. E vão estar mais perto, vai aumentar o nível de colisões. Perfeito? Então essa é a pressão que somente em gases. Somente em gases. Agora a gente tem lei de cinética. Lei da cinética é basicamente quando a gente tem uma ou duas etapas de uma reação para a gente analisar a cinética dela. Podemos ter em uma etapa, que é uma reação elementar, ou seja, a questão para você vai dar que é elementar. A questão vai dizer que é elementar o composto, a reação elementar. Quando a reação for elementar, isso significa que ela só tem uma etapa. Ela só possui uma etapa. E tendo uma etapa só, a gente vai botar isso na lei da cinética. Qual que é a lei da cinética? A velocidade é igual a constante cinética, que ele provavelmente vai dar também. A constante cinética, o valor da constante. É vezes a concentração dos reagentes por exemplo, eu botei, sei lá, NO2. Botei, sei lá, 0,5 de NO2. Essa é a concentração do reagente. Agora, vamos fazer elevado a X. X é o número que ele tem de mols. Basicamente isso. Se eu tiver 2 de NO2, se eu tiver 2 de NO2, aqui eu vou botar 2. Certo? Mas e agora? Isso somente em reações elementares. Se for elementar, eu já boto esse resultado aqui direto. Agora, se não for elementar, a gente não pode supor que ela é elementar. A questão tem que dizer que ela é elementar. Se a questão não dizer nada, não falar que ela é elementar, a gente não pode supor que ela é elementar. Então, se ela não for, ela geralmente, a grande esmagadora, e que vai aparecer na sua prova, ela acontece em duas etapas diferentes. Uma etapa lenta e uma etapa rápida. A questão, ou o professor, ou o exercício, ou qualquer coisa, vai dar um gráfico para você analisar as reações. Você vai analisar, sei lá, o NO2 e vai mostrar a velocidade. Vai mostrar a velocidade de cada um. Velocidade, sei lá o que, sei lá, 0,2. Aí esse aqui é 0,1, 0,1, 0,2 também, 0,2, 0,4. Eu tenho que ver, eu vou pegar aqui, ó, NO2, sei lá, NO2, botar NH3. Aí, sei lá, 0,1, 0,2, pegar aqui, ó, 0,4 também, 0,2, 0,1. Eu vou ver o que? Eu vou analisar sempre separadamente um com o outro. Então eu não vou analisar junto o NH3 e o NO2. Eu vou sempre analisar primeiro ou o NO2 ou o NH3. Então,
eu tenho que ver aonde aqui altera, que aqui não, que muda aqui. Como assim? Vou pegar esse aqui e esse aqui. Vou pegar o primeiro e o terceiro. Aqui no NH3 continua 0,1. Então não alterou, não aumentou nada, então não tem como alterar. Mas aqui aumentou. E esse aqui foi do 2 para o 4. Certo? A gente sempre vai calcular o quê? Se foi do 2, se foi do 1 para o 2, o que aconteceu? Duplicou. Então, vai ser 2 desse, elevado a o que vai acontecer aqui. Aqui não duplicou? Aqui duplicando, aqui duplicou também. Então vai ser 2. Se um duplicou, o outro duplicou, é 2x, 2 alguma coisa, que dá 2. Esse x a gente consegue descobrir que ele é 1. Então na concentração dos reagentes, eu vou botar que a velocidade é igual a constante cinética. E como eu descobri do NO2, eu vou botar NO2 igual a 1. Vou botar aqui em cima 1. Agora vamos descobrir do NH3. Nós temos aqui, vou botar o NH3. Esse aqui duplicou, certo? Esse aqui não mudou nada. Só que aqui duplicou, aqui também, aqui não mudou nada. Então a gente vai analisar o primeiro, a gente vai analisar o 1 e o 2. Por quê? Porque no NH3 alterou, não alterou no NO2 e alterou na velocidade. Então, ó, a mesma coisa, aqui duplicou, tá? 2 elevado a x, que a gente não sabe o quanto ele vai ficar elevado para conseguir acompanhar esse. Esse que aconteceu, esse duplicou também. Então vai ser 2. 2x elevado a 2 igual a 1. Então, NH3 elevado a 1. Se ele pedir a ordem global, o que é nada mais nada menos que a ordem global? É a soma desses dois expoentes aqui. Então, se ele pedir ordem global, você bota que ele é 1 mais 1, 2. Perfeito? Essa é a ordem global. E por aqui acaba cinética química. É somente isso, somente isso. Vamos para equilíbrio químico agora. Equilíbrio químico, ele é uma matéria que tem o objetivo de analisar o equilíbrio químico, o equilíbrio das reações. A gente tem algumas características. A gente pode ver como no sentido direto uma reação. O sentido direto, como mais utilizado, o sentido para direita. A gente tem, por exemplo, uma reação de Azão Azinho com Bzão Bzinho. Vai formar Czão Czinho mais Dzão Dzinho. Essa reação está se deslocando para o sentido direto. Porém, alguns fatores vão fazer eu mudar, eu ir para o sentido inverso, eu para o sentido direto de novo. Alguns fatores mudam, alteram esse negócio. Vou explicar quais são agora. Primeiro, preciso falar as características. A velocidade no sentido direto de uma reação e no sentido inverso, elas são iguais. Não são necessariamente iguais. Não são necessariamente iguais. Vou montar um gráfico para isso, para mostrar para vocês as velocidades de cada coisa. Vou botar aqui, vou botar V1, V1 é bom, né? V2. Deixa eu escrever aqui V1 aqui em cima, V2 aqui embaixo. Beleza, como a gente pode ver, elas começam variando
depois elas se estabilizam. Primeiro a gente tem que descobrir qual é do reagente, qual é do produto. Uma dica que é bom de falar: nunca vai ter produto no início da reação. Ou seja, aqui embaixo começa do zero. Então, geralmente, a reta que vem do zero são dos produtos, pois não existe produto no início da reação. Sempre existe reagente. Então, os reagentes, eles, na maioria das vezes, vêm por cima. Por cima. Gostou? Então, como dá pra ver aqui, eles ficam em equilíbrio. Quando os dois juntos, eles param de variar, só que eles têm que parar de variar juntos. Eu posso tipo parar de variar aqui e o outro parar de variar só aqui. Aqui, ó, é o ponto que os dois pararam de variar. Não precisa necessariamente os dois se encontrar. Eles precisam parar de variar alguma hora. Um pode parar de variar primeiro que o outro. Só que só vai contar quando o outro parar de variar também. A gente chama esse ponto de perda da variação dos dois de TEC. Então, como dá pra ver aqui, eles estão em equilíbrio, mas eles não são necessariamente iguais. A velocidade dos reagentes não é a mesma que a velocidade dos produtos. Então, como dá pra ver aqui, um está em cima do outro. Essa aqui tem mais velocidade, a dos reagentes tem muito mais velocidade que a dos produtos. Entendido? Deixa eu olhar minha colinha aqui. Então, pessoal, a gente tem que descobrir algumas coisas. As reações globais. O que é uma reação global? É uma reação que é meio que uma reação, eu digo uma reação modelo. Tipo, por exemplo, na estequiometria, a gente tinha que resolver contas com várias reações diferentes. Porém, elas se juntavam formando uma equação global, que é a equação que geralmente pedem para você ter. Então, eu quero dizer que algumas coisas mudam para constante e para a estequiometria ou a própria termoquímica. Por quê? Porque algumas coisas mudam, mas não tudo. Por exemplo, eu tenho uma reação aqui, Azão Azinho mais Bzão Bzinho, forma Czão Czinho mais Dzão Dzinho. E eu tenho um valor da constante de equilíbrio aqui neles. Em todos eles eu tenho um valor de constante de equilíbrio. Se eu multiplicar essa equação por 2, botar 2A, 2B, 2C, 2D. Eu não vou multiplicar o K por 2. Eu vou botar um A ao quadrado nele. Ao invés dele ficar vezes 2, ele vai se elevar ao quadrado. Perfeito? A gente tem quando a gente inverte o valor também é invertido. Eu vou escrever de novo pela 10ª vez a mesma reação aqui. Ó. Czão Czinho, Dzão Dzinho. E tem o valor da constante de equilíbrio. Se eu inverter tudo, se eu botar isso aqui, invertir, eu vou ter que inverter o valor da constante também. Como todo mundo sabe que é K elevado a 1, tudo é fracionado por 1, que é o inteiro. Só que aqui, quando a gente inverte, a gente tem que inverter o K também. Então vai ser 1 sobre a constante. É isso. É isso. Agora, a gente tem o princípio da lei de Chatelier. O que é a lei de Chatelier? É basicamente a estequiometria no equilíbrio químico. Como assim? É basicamente você
você ter que, ó, perdão, tem uma regra que o Pedro ele sempre fala, nosso professor. O equilíbrio químico sempre se desloca em um sentido a corrigir a perturbação ou alteração feita. Então, o equilíbrio químico ele sempre vai reagir de forma que ele altere, corrigindo o equilíbrio. Então, sempre vai ter algo, por exemplo, algo está interferindo no equilíbrio químico. Vai ter questões pedindo para você equilibrar essas coisas. Então, é basicamente, quando a gente tem uma equação global, é basicamente uma estequiometria, que a gente tem que pegar a equação global, transformar numa equação que ele pede e equilibrá-la. Tem alguns fatores que deslocam o sentido do equilíbrio químico. Por exemplo, concentração dos reagentes. Quando a gente aumenta os reagentes de um negócio, a gente aumenta, sei lá, vou botar aqui, aumento dos reagentes. Quando a gente aumenta os reagentes, a gente vai deslocar pro sentido direto. Sempre que a gente aumentar os reagentes, sempre vai pro sentido direto. E quando a gente reduzir os reagentes, quando nós reduzimos os reagentes, quando eu reduzo os reagentes, aí eu inverto, eu vou para o sentido inverso. Então, o aumento vai para o sentido direto e a diminuição vai para o sentido inverso. Beleza? Agora, a concentração dos produtos. É basicamente a mesma coisa, só que para os produtos. Quando você aumenta os produtos, você desloca no sentido inverso. Por que inverso? Porque quando você tem um produto, por exemplo, eu tenho uma reação aqui. Esse aqui é meu braço, é uma reação. Eu tenho um produto aqui. Quando eu acresço os produtos, eu preciso voltar, né? Eu preciso de reagente. Porque se eu cresço os produtos, eu preciso também crescer os reagentes para ficar balanceado e equilibrado. Portanto, eu tenho que ir para o sentido inverso para poder balancear os reagentes. Beleza? E quando eu diminuo os produtos, eu vou para o sentido direto. Beleza? Então, quando eu aumento os produtos, eu vou para o sentido inverso. E quando eu diminuo os produtos, eu vou para o sentido direto. Beleza? Tá quase acabando. Outro fator. A pressão. A pressão sempre é sobre gases. Qualquer coisa que houver pressão é sobre gases. Então, eu tenho um gás com 4 mols. E eu tenho do outro lado da reação um gás com 2 mols. Com 2 mols. Então, a pressão só vai mudar para o lado que tiver mais moléculas de gases. Ou seja, aqui tem 4 moléculas de gases, 4 mols de gases. Aqui tem 2. Vai direcionar para o sentido direto, porque sempre vai direcionar pro sentido que tem maior número de mols. Mas por que não vai para cá se para cá tem um maior número de mols? Sempre parte do sentido. Então, aqui tem 4 números de mols, vai partir para cá o aumento da pressão, a diminuição da pressão vai do menor para o maior. O aumento da pressão vai do maior para o menor. Então, aqui tem 4 mols, aqui tem 2 mols. Se eu aumento a pressão, vai do sentido, vai dos reagentes para os produtos. Mas se eu diminuo a pressão,
vai dos produtos para os reagentes. Agora, se aqui fosse 2, e aqui fosse 4, o aumento da pressão vai deslocar no sentido inverso, porque sempre vai no sentido que tem mais número de mols de gases. Perfeito? Pressão sempre número de mol de gases. Perfeito? Outro fator agora, o penúltimo, prometo, que é o volume. Com o aumento do volume, a gente vai ter uma diminuição na pressão. Sim, volume também é sobre os gases. Quando a gente aumenta o volume, a gente tem menos pressão. Pensa numa seringa. Aqui a gente tem muito pouco volume. Nessa partinha aqui, a gente tem muito pouco volume. Quando a gente tem pouco volume, a gente está comprimindo, a gente está fazendo muita pressão sobre algo. A gente está prendendo algo ali. A gente está prendendo o negócio ali. Eu estou parecendo um louco, né? A gente está prendendo o negócio ali. Mas quando a gente abre esse negócio, você concorda comigo que tem mais pressão aqui do que pressão aqui? Então, com a diminuição do volume, nós temos mais pressão. Com o aumento do volume, a gente tem menos pressão. Perfeito? Isso tudo é para saber do sentido direto e o sentido inverso. Para onde você vai equilibrar. Se você tem que equilibrar no sentido inverso, no sentido direto, tudo isso. O volume, ele atua principalmente sobre a pressão. Então, questões de volume, na maioria das vezes, também é uma questão sobre a pressão. Último fator, temperatura. A temperatura, ela desbalança o sentido sempre para o sentido endotérmico quando é aumentada. Então, quando eu aumento a temperatura, aumentei a temperatura. Quando eu aumento a temperatura, eu vou sempre ir para o sentido que estiver endotérmico. Como assim? Ele sempre vai me mostrar o ΔH da reação. Eu vou ter uma reação, por exemplo, Azão, Azinho mais Bzão, Bzinho, forma Czão, Czinho. O ΔH dessa reação vai ser maior do que zero. Maior do que zero. Quando eu aumento a temperatura, eu vou deslocar para o lado mais endotérmico. Ou seja, qual que é o lado mais endotérmico? Sempre que ele dá o ΔH, esse é o ΔH do sentido direto. Sempre que ele der o ΔH, é sempre do sentido direto. Então, quando eu aumento a temperatura, eu vou mover para o sentido endotérmico. Nesse caso, o ΔH é endotérmico. Então eu vou mover para o sentido direto. Por quê? Porque eu aumento a temperatura, movo para o sentido endotérmico. Neste caso, o endotérmico é para o sentido direto, porque o ΔH é positivo e ΔH sempre é do sentido direto. Beleza? Com a diminuição da temperatura, eu vou sempre para o lado exotérmico. Ou seja, se o lado direito é endotérmico, então o lado esquerdo é exotérmico. Então, se eu diminuir a temperatura aqui, vai ir para esse lado. Se eu aumentar a temperatura, vai ir para esse lado. É basicamente isso, pessoal. Equilíbrio químico e cinética química são basicamente isso. Qualquer dúvida pode me mandar mensagem. Qualquer dúvida eu tô aqui aberto. E é isso, pessoal. Valeu, viu? Com Deus.